E aí, hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais poderosas e, acredite, mais simples da matemática: a função polinomial do primeiro grau. Pode até soar como algo que ficou lá na escola, né? Mas vamos ver como essa formulinha é, na verdade, um código que resolve problemas bem complexos do mundo real. Bora mergulhar nisso? Para começar, já lanço uma pergunta. O que é que uma corrida de táxi, o lucro de uma fábrica e até um projeto de construção podem ter em comum? Parece que são coisas totalmente diferentes, mas a resposta é surpreendentemente elegante e está no centro do nosso papo de hoje. A resposta, a conexão entre tudo isso é uma fórmula que está em todo lugar. Um verdadeiro pilar da matemática que ajuda a gente a enxergar o mundo de um jeito muito mais claro. E a grande sacada é essa aqui. Sempre que alguma coisa aumenta ou diminui num ritmo constante, sabe, sem acelerar, sem frear, pode apostar que tem uma função de primeiro grau por trás. É a matemática da previsibilidade. E aqui está ela, a famosa lei de formação. F de x igual a ax mais b. Basicamente é uma regra onde o a e o b são números e o a não pode ser zero, senão não tem graça. Esse aí é o DNA, a identidade de qualquer situação que tenha essa tal taxa de variação constante. Para entender de verdade o poder dessa função, a gente precisa desmontar ela, sabe, olhar a anatomia da coisa. Vamos ver o que cada pecinha faz e como elas criam a personalidade da função. Olha que simples. A função tem duas partes principais. O a, que a gente chama de coeficiente angular, é tipo o motor da mudança. É ele que diz se a coisa vai subir ou descer e com que inclinação. Já o b, o coeficiente linear, é o ponto de partida. É o valor que a gente tem antes de qualquer coisa começar a mudar. Focando um pouco mais no a, o sinal dele já entrega o jogo todo. Se o a for positivo, a função cresce, a linha no gráfico vai para cima. Se for negativo, a função decresce, a linha vai para baixo. Simples assim. Ele é a personalidade da função. E o b? Bom, ele é a nossa âncora, é o valor fixo, a condição inicial de tudo. No gráfico é facinho de achar. É exatamente o ponto onde a linha corta o eixo vertical, o eixo y. Ou seja, é o valor da função quando o x ainda é zero. Ok, já entendemos as peças. Agora, como é que isso tudo fica visualmente? Como essa fórmula vira um desenho, um gráfico que a gente consegue entender de bater o olho? E aqui vem a regra de ouro, a mais importante de todas. O gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma linha reta. Sempre. E por que isso é tão legal? Porque uma reta significa previsibilidade. Significa que a gente pode projetar custos, planejar crescimento e tomar decisões com segurança, sem sustos no meio do caminho. Outro ponto super importante no gráfico é a tal da raiz. O que é isso? É o valor de x que zera a função. Na prática, é o ponto exato onde a nossa linha reta corta o outro eixo, o eixo horizontal, o x. E para achar tem até formulinha. X é igual a menos b dividido por a. Saber a raiz ajuda a gente a fazer o estudo do sinal, ou seja, descobrir quando os resultados da função são positivos ou negativos. Se a função está crescendo, antes da raiz ela vai ser negativa, e depois positiva. Se ela está decrescendo, é o contrário. Bem lógico, né? Agora vamos para a parte mais legal. Ver como essa teoria toda vira uma ferramenta de trabalho indispensável no mundo real, especialmente na engenharia. A função de primeiro grau é um verdadeiro canivete suíço. Ela está na base da engenharia civil, da engenharia de produção, da mecânica, da elétrica. Todas elas usam e abusam desse conceito para resolver problemas do dia a dia. Na engenharia civil, por exemplo, ela serve para calcular o custo de uma obra. Geralmente tem um valor fixo mais um custo por metro quadrado, ou então para projetar a inclinação perfeitinha de uma rampa de acesso. Já na engenharia de produção, ela é fundamental para achar o famoso ponto de equilíbrio de uma empresa. Sabe? Aquele momento exato em que a receita empata com os custos e a partir dali a empresa começa a ter lucro. A engenharia mecânica também usa, por exemplo, para modelar como materiais elásticos se comportam. A lei de Hooke, que fala sobre a força e a deformação de uma mola, é um belo exemplo disso. E na engenharia elétrica, a famosíssima lei de Ohm, que relaciona tensão, corrente e resistência, adivinha? É uma aplicação direta de uma função linear. A versatilidade dessa ferramenta é simplesmente impressionante.
Para deixar tudo isso bem concreto, vamos pegar um estudo de caso real, saído direto do material de referência e resolver junto, passo a passo. Vamos calcular um custo de verdade. O problema é o seguinte: uma empresa cobra R$ 2.500 de taxa fixa para levar o equipamento, mais R$ 40 por cada metro cúbico de terra que ela remove. Então, vamos lá. O custo fixo, que não muda, é o nosso B, 2.500. O custo que varia, o nosso A, é 40. A função do custo fica C de x igual a 40x mais 2.500. Agora, para saber o custo de tirar 500 metros cúbicos, é só colocar o 500 no lugar do x. E o resultado, fazendo as contas, é R$ 22.500. Olha que incrível! Com uma fórmula super simples, a gente chegou num número exato, fundamental para planejar uma obra. É matemática virando decisão de negócio na nossa frente. E tudo isso deixa a gente como uma última reflexão. Da próxima vez que aparecer uma situação com um custo fixo e um custo que aumenta de forma constante, lembre da linha reta. Que problemas aí do dia a dia poderiam ser modelados e, quem sabe, até resolvidos com essa simples função de primeiro grau? A resposta, com certeza, está mais perto do que a gente imagina.